Olá, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos aqui fazendo a cobertura da 8ª edição da Coplacampo, que é a feira da Coplacana que acontece aqui em Piracicaba. Agora conversamos com o Eduardo Romão, ele que é presidente da Associcana da região de Jaú e também vice-presidente da Orplana. Eu quero saber de você, Eduardo, o resumo da temporada 21-22, com o impacto severo do clima, né? Como é que foi lá na região? Sem dúvida, até que nós somos poupados se compararmos com a região de Rio Preto, Araçatuba, que foi uma quebra mais severa, segundo o relatório do CTC. A nossa perda foi semelhante aqui com Piracicaba, não é? Mas o desenvolvimento veio impactado de soqueiras, mas por Deus, não é? Em outubro começaram as chuvas, o desenvolvimento da soja está vindo bem, houve alguns sinistrozinhos no plantio, mas recuperou, deu para acompanhar. Estamos com um pouco dos tratos culturais finais da cana e o plantio da cana também um pouquinho atrasado por causa das chuvas intensas, agora janeiro e fevereiro, mas nada que não se dê para acompanhar. O desafio é essa safra, né? Ela vem vindo bem, precisamos transcorrer esse final de verão que ele acompanhe, não é? Mas a quantidade de ATR vai ser menor, porque cronologicamente ela está numa idade, mas fisiologicamente ela está em outra. Então os maturadores vão ser acionados nesse momento, né, para que a gente consiga ter um início de safra não tão com a ATR tão baixo, né, e que o nosso produtor consiga ter uma margem de início. Entendi. De alguma forma, então, a gente tem aí, né, um cenário climático mais favorável, mas ainda assim é preciso atenção por parte dos produtores, né? Sem dúvida, atenção, porque ainda é cedo para falar que estão fechando, né? Mas é uma safra que tende a acompanhar um pouco do ano passado, não vamos encher o pulmão, né? Se foi 520 milhões, estamos falando em 550 milhões, né? Aqui no Centro-Sul. Está desenvolvimento bem. Agora, o que nos apreende é o custo. O custo está subindo. Estamos tendo relatos de algumas matérias-primas, de insumos e defensivos agrícolas que está em falta. Se está em falta já cedo, os preços vão ser impactados. Isso nos deixa muito apreensivos, né? Porque se é bom para exportação, dólar alto, toda essa demanda de petróleo ajuda, mas agora é o trem que sobe, né? É o trem que sobe e agora vamos pegar custo no colo. Isso é um desafio que nós vamos ter que gerenciar muito o nosso custo de produção. Com certeza. A gente que viu no ano passado, né, o cenário realmente de preços altos, né, preços favoráveis para o setor, acompanhando, é claro, o cenário complicado no campo e custos já altos, né? E a expectativa para essa nova temporada, como você mesmo mencionou, é ainda de custos altos. Então, apesar de preços valorizados, temos do outro lado os custos. O produtor precisa estar muito atento a esse gerenciamento aí, né? Não, sem dúvida, a gente tem que estar acompanhando, mas também acompanhando o Congresso Nacional, que tem vários projetos de lei que vai impactar tanto o custo do petróleo, acaba impactando o custo da gasolina e vai sobrar para o nosso etanol. Então nós, como partícipe dessa cadeia de política setorial, a gente tem que estar acompanhando. Partícipe, está atento para a gente fazer o nosso posicionamento nesse sentido também. Certamente. Ano passado tivemos então a questão climática, tendo bastante foco por parte dos produtores, né? O cenário, pelo menos por enquanto, parece mais favorável, mas ainda assim tem todos esses pontos que a gente precisa estar atento, que o setor está atento justamente a tudo isso, né, Eduardo? Um outro ponto que eu queria mencionar é em relação a aí como é que os produtores precisam fazer a comercialização, como é que eles estão fixando aí. Há um foco maior para o açúcar ou para o etanol? A gente que vê o etanol bastante valorizado também, o açúcar estava mais valorizado, mas agora teve uma recente queda. Como é que está esse cenário em relação ao mix de produção lá na região? O mix acompanha mais ou menos o cenário nacional, né? Teve um posicionamento ali 50 e pouco, 30 e pouco, né? Que é um posicionamento. Agora, para esse ano, com o posicionamento de açúcar, os consultores dizem que pode ter uma perna de alcooleira, uma perna de safra alcooleira. Mas por isso a nossa apreensão com o posicionamento do Congresso, algum projeto de lei que possa implicar alguma alteração nesse cenário de petróleo aqui dentro. Então a gente tem que estar acompanhando esse processo. Mas fora isso,
Os ATRs estão bem posicionados, tem uma projeção, a previsibilidade de ATR bem posicionado, não só para essa safra quanto a outra. A não ser que apareça um fato externo, é um ano eleitoral, não é? Alguma coisa do Congresso Nacional, mas estamos acompanhando para e passo. Todo o nosso time da Orplana, todo o nosso time está acompanhando esse projeto com demais entidades para que a gente se posicione e preserve as margens dos agricultores. Com certeza, Eduardo, perfeito. Muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu como você mencionou, né? A Orplana acompanhando todo esse cenário e a gente, é claro, no Notícias Agrícolas também acompanhando tudo isso, porque reflete de fato, né, aí na decisão dos produtores todo esse cenário político e também as questões externas, né, principalmente no caso do petróleo. Então, são fatores muito importantes que o produtor deve estar atento. Você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, continue ligado. A gente segue aqui no Notícias Agrícolas na 8ª edição da Coplacampo, Feira de Negócios da Coplacana.